O que que é a constelação familiar, Paloma? Fala Eu sou assim. suspeita porque eu amo a Tem gente que não constelação. conhece, né? Muita gente que não conhece ainda, mas eu amo a constelação. Há um tempo atrás, quando eu comecei na terapia, eu não tinha esse chamado para constelação, mas de repente veio. E cada constelador trabalha de uma forma, né? A minha constelação é de um jeito, o constelador outro jeito. Mas a constelação eu costumo dizer que ela é o raio-x da alma. Por quê? Porque não é o teu físico que está ali, né? E principalmente quando você faz em grupo, você está como observadora do teu sistema familiar. Ah, meu pai me abandonou, então qual é a visão que a gente tem de um pai que abandona? Ele não me ama, ele não me quis, né? Tá, vamos colocar isso no campo para ver para onde o teu pai tá olhando, né? Às vezes o teu pai tá olhando para você, mas você não permitiu que ele viesse até você. Então a constelação eu digo que é mesmo o raio-x da alma, porque você está olhando para onde a alma das pessoas que estão ali estão olhando. E como que é os exercícios? Porque quando você fala o teu pai tá olhando para outro lugar, são pessoas que representam os Isso. Quando é familiares? em grupo, porque pode ser feito em bonecos ou Aham. em grupo. Então, quando é em grupo, eu sempre chamo representantes para estar lá. Não tem custo, aliás. Então, assim, essa é outra desculpa que todo mundo dá que não pode estar, né? Mas não tem custo para representar. Então, você vai lá de coração aberto para você ajudar essa pessoa. Então, o constelado senta do meu lado. Eu pergunto o tema, a gente conversa um pouco, muito rápido. Às vezes eu nem preciso saber muito da vida dele. E aí eu falo para ele assim: escolhe alguém para representar o teu pai. Uhum. Escolhe alguém para representar a tua mãe. E essa pessoa se permite entrar nesse campo, que é o que a gente fala que é o campo morfogenético. Então, como somos vibração e tudo é energia, aqui já temos um campo, Sim. né? Então, dentro do campo da constelação é a mesma coisa. Então, a pessoa vai entrar nesse campo e ela vai andar dentro desse campo aonde ela sentir. Então, às vezes quer ficar virada de costas, às vezes quer deitar, às vezes quer chorar, às vezes sente uma dor que a gente, como persona, como físico, não imagina que a mãe e o pai tenham. Mas a alma deles está representada ali. Então, aí eu pergunto para a pessoa que está representando, o que, que você está sentindo? E o representante não sabe quem ele está representando. Uhum. O que, que você está sentindo? Nossa, estou sentindo raiva. Ah, você consegue olhar para fulana, que às vezes é a mãe? Não, não consigo. Ou sim, eu consigo, é leve para mim olhar para ela. Porque às vezes a gente acha que os pais brigam e se odeiam, no fim, a alma não. Uhum. Mas como a gente é ensinado a viver de uma certa forma, sempre reagindo, né? Só que a constelação mostra o contrário, mostra a alma das pessoas ali dentro. E o quanto de sentimento tem dentro daquela família. E aí, qual que é o resumo para o constelado? O que que... Eu mostro tudo. Então ele vai me acompanhando, às vezes o constelado entra com o participante também, ou não, mas a gente vai junto nas falas. Então eu sempre mostro, ó, você tá vendo, teu pai tá olhando ali, tua mãe tá assim, tá assado, Ah, né? Ele tá acompanhando o movimento todo. E aí sempre fala, nossa, meu pai era assim mesmo, nossa, minha mãe era assim mesmo, né? Tem muita mãe assim que vai representar numa última constelação que teve, por exemplo, ela representou a mãe da constelada. Ela, eu tô como observadora. Ela falou assim, minha mãe sempre tá como observadora. nossa. Ela não age, ela não entra no campo, na nossa vida, né? Então, ele tá sempre acompanhando as falas, tudo que precisa, o constelado tá junto. E eu já vi também falarem assim, ai, apareceu para mim na constelação a fulana, a minha avó, Uhum, por exemplo. uhum. Eu já ouvi falar isso. O que que Porque o campo é significa? muito sensível, né? Quando a gente fala em campo, você está falando da energia. Aham. Então, ele é muito sensível e é muito do constelador e sentindo o que o campo está pedindo, né? Então, às vezes, pede sim uma ancestral, porque dependendo de lealdades, então a gente pode criar lealdades, por exemplo, a uma bisavó que sofreu para ganhar dinheiro, que a vida foi sofrida, que tinha que só que cuidar dos filhos. Aí vem uma bisneta e fala assim: tá bom, vó, né? Eu vou ser leal a você e vou seguir esse caminho. Uhum. Porque o que não é visto dentro de uma família vai passando de geração em geração até que alguém fale: deu, alguma coisa está errada aqui. Sim, Preciso parar com isso. o fluxo familiar. Quando você não vai bem financeiramente, quando você não vai bem em relacionamento, quando você não sabe quem é você, que daí entra o pertencimento. Quem sou eu? Onde é que eu tô? Eu não faço parte, não me sinto fazendo parte dessa família. Veio o pertencimento. Então, tudo na nossa vida está mostrando o que a gente precisa olhar. E daí, como é que você identifica aquela energia no campo? Tipo assim, É, apareceu a é avó, muito intuição, assim, é, é muito, é na hora aham, ali que muito. Porque aí você chama legal. também o Nunca fiz e quero representante. fazer já. A gente chama o representante. Ah, eu senti algo no campo da mãe, uma falta de força feminina, por exemplo. Ou até uma briga com os homens.
Um excesso de energia E um masculina. masculino ferido, porque tem muito masculino ferido, né? Sim. Então eu chamo uma bisavó que às vezes teve um problema com o bisavô, ou a avó que teve um problema com o avô. A gente chama para representar, para trazer essa força para a mãe e para a mãe passar para a filha. Da filha dizer, né? Olha, eu posso fazer diferente. Eu não preciso ter raiva dos homens porque minha avó teve. Sim. Porque a gente traz isso também. Aí essa energia yang também às vezes fica muito alta por conta dessa lealdade. Porque vem passando de geração em geração. Muita coisa que a gente vê, né, na família, a gente carrega essas crenças, carrega esses valores, né? E aí a gente esquece que a gente tem a nossa história, Exato. né? Que a Por gente tem quê? que bloquear. Essa foi a história da Exatamente. minha mãe. Aprendi. Eu não preciso repetir, Uhum. né? E eu já vi coisas assim do tipo traição. A minha mãe foi traída, eu também fui. Uhum. Porque entrou nesse campo vibratório, né? De energia, esse fluxo familiar. Exato. Teve várias questões, assim, que eu já vi falarem dentro da constelação que traz. Eu vi minha mãe sendo traída, eu fui também. Uhum. Ou meus pais tinham problema com dinheiro, eu também tenho. E aquilo Não que consigo você... me relacionar Não. porque os meus pais se separaram. É a visão que você tem do relacionamento, né? É, E aquilo que você tem mais medo é aquilo que você atrai. Então, quanto mais medo eu tenho de algo, mais eu tenho chance de atrair aquilo. exatamente. E aí o importante é a gente saber quebrar esses fluxos, né? E principalmente em coisas que a gente viveu na infância, como abusos psicológicos, né? Coisas até que algumas pessoas podem viver fisicamente. E trazer isso para dentro da gente e repassar para os nossos filhos, né? Na comunicação, quando você recebe alguma coisa, você só reage. Sim. E aí a tua comunicação é sempre de raiva, sempre disso. Você não consegue controlar aquilo que está dentro de você porque alguém já fez um mal. Exato. Então você vai, Repetindo. repassa. E aí vira um chicote da vida. A gente não consegue mais sair daquilo. Exato. Você Fica vai se- repetindo aquilo. Né? Exatamente.